Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O Reino Unido sofre em menos de 3 meses um terceiro atentado terrorista, praticado por radicais islâmicos. No programa de hoje vamos pensar um pouco sobre as reais motivações que levam estes homens a fazerem o que fazem. E trazendo para a nossa realidade como cristãos, quais são nossas motivações para fazermos o bem? Começa agora, para você, para mim, para todos nós, com a bênção do Senhor, além dos fatos. Eu cumprimento você com muito carinho, com muita gratidão por sua audiência. Você estava agora há pouco, você que já está assistindo à programação da Novo Tempo há algum tempo, você estava vendo Na Mira da Verdade, com o Tito Rocha e o Leandro Quadros. E agora eu tenho o prazer de estar com você e lhe agradeço muito e sinceramente por você estar conosco, por você preferir acompanhar a programação da Novo Tempo, o canal da Esperança. E eu quero mandar abraços, começando aqui para uma senhora muito simpática, a irmã Iracema Rovari. Eu penso que é assim o nome dela, Iracema Rovari. Recebi sua cartinha, irmã Iracema. Muito obrigado por suas palavras tão carinhosas, muito obrigado por estar sempre acompanhando Além dos Fatos, por orar por nós e que a bênção do Senhor também continue sobre a senhora. E eu aproveito e abraço também todos os irmãos da igreja Testemunhas de Jeová. No bairro onde moro, aqui em Jacareí, São Paulo, é comum, especialmente no domingo de manhã, ver os irmãos Testemunhas de Jeová divididos em duplas, todos bem arrumados, com a pastinha na mão, levando material missionário, visitando os lares. Um abraço para todos os irmãos da igreja Testemunhas de Jeová, que são exemplos de entusiasmo e de motivação missionária. Eu abraço também os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, os irmãos que são mormons, da Igreja Brasil para Cristo, da Igreja Deus e Amor, da Congregação Cristã no Brasil, os irmãos que são assembleanos, que são católicos, espíritas, batistas, presbiterianos, metodistas, da Igreja Universal e de todas as confissões religiosas. Independentemente de qual seja a sua denominação religiosa, receba nosso carinho. Nosso abraço, nossa gratidão por sua audiência. E eu quero apresentar um presente para você, presente que a gente sempre mostra aqui no Além dos Fatos. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista, em realidade, é um lindo curso bíblico, preparado com muito carinho para orientar você nos caminhos do Senhor, para ajudar você a compreender melhor a Santa Bíblia. Se você desejar essa revista completamente grátis, desejar receber na sua casa, é só você preencher um cadastro entrando nesse blog que aparece aí, o blog do nosso programa, e a gente vai enviar para você, tá bom? Ou então você pede pelo telefone, o nosso DDD é 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial. A equipe da Escola Bíblica vai atender sua ligação, preencher seus dados e a revista Verdades para o Tempo do Fim vai chegar gratuitamente na sua casa, para que, através do estudo da Bíblia, Deus possa iluminar os seus caminhos. E eu quero lembrar também a todos os amigos da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nesse próximo final de semana tem Caravana Novo Tempo. No sábado, dia 10, às 4 horas da tarde, em Campina Grande, na Paraíba, lá na AABB, tá bem? Você que mora em Campina Grande, nas cidades próximas aí de Campina Grande, interior da Paraíba, sábado próximo, dia 10 de junho, na AABB, às 4 da tarde, será um prazer muito grande lhe encontrar ali. E no domingo, dia 11, 9h30 da manhã, nós estaremos em João Pessoa, no ginásio Ronaldão. Alô, você de João Pessoa, será uma alegria também encontrar você, tá bom? Lá no Ronaldão, domingo, 9h30 da manhã. E ainda no domingo, às 5 da tarde, no dia 11, nós estaremos em Natal, no Centro de Convenções. Todos os amigos queridos aí de Natal e região,
domingo, dia 11, Centro de Convenções, às 5 da tarde. A Caravana Novo Tempo é uma celebração, é um momento quando a gente glorifica a Deus pelas bênçãos recebidas, muitos louvores maravilhosos, pastor Daniel Lide, que estará cantando, também o Arte Trio, além de muitos apresentadores da Novo Tempo. Se o Senhor nos permitir, estaremos então no Nordeste, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, nesse próximo final de semana, e será uma alegria encontrar você, tá bem? Essa programação não é para membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia apenas. É para todo o público da Novo Tempo. Você que é telespectador na Novo Tempo, independentemente de qual seja a sua religião, você que ouve a Rádio Novo Tempo, você que gosta de acompanhar nossos programas pela internet, você que é aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, você que gosta das músicas que são tocadas aí, que são produzidas em nossa gravadora, enfim, todos são convidados. Será uma alegria, será um prazer poder encontrar, cumprimentar você e compartilhar com você a palavra do Senhor. Como disse há pouco, lamentavelmente, o Reino Unido sofre em menos de 3 meses mais um atentado terrorista. E o mundo fica se perguntando até quando isso vai acontecer. Aonde é que nós vamos chegar? Perceba a matéria. Em Londres, o final de semana foi marcado por mais um episódio de terrorismo. Jihadistas do Estado Islâmico atropelaram e esfaquearam pedestres em uma importante ponte da cidade. O ataque aconteceu em uma das principais pontes de Londres, no coração da cidade, quando uma van atropelou os pedestres que estavam no local. 10 pessoas morreram, entre elas 3 suspeitos. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, após o atropelamento, os terroristas desceram do veículo e começaram a esfaquear as pessoas. Os agentes ainda afirmaram que os suspeitos estavam com o que pareciam ser coletes com explosivos. Momentos depois, a perícia constatou que os dispositivos eram falsos. Nesta segunda-feira, a polícia identificou 2 dos 3 responsáveis pelo atentado. Quran Shahzad, um britânico de origem paquistanesa, e Rashid Redouane, um marroquino de origem líbia. Nenhum dos 2 levantava suspeita em relação a um atentado dessa magnitude. Os 2 jihadistas e um terceiro suspeito, que ainda não foi identificado, foram alvejados pelos oficiais e morreram no local. Esse foi o terceiro atentado no Reino Unido em menos de 3 meses. O mais recente foi o do dia 22 de maio, durante um show musical em Manchester. Na ocasião, 22 pessoas morreram na explosão de uma bomba na saída do evento. Já no dia 22 de março, um homem atropelou dezenas de pessoas que caminhavam pela ponte de Westminster, próximo ao Parlamento Britânico, deixando 5 mortos. Terrível, hein? E observe que até mesmo os países considerados mais seguros, mais protegidos, por serem mais ricos, mais desenvolvidos, mais organizados, até mesmo estes países têm sido vítimas desses atentados. A conclusão que a gente chega, a inevitável conclusão, é que de fato não há nenhum lugar mais seguro neste mundo. No último programa, inclusive, eu citei primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, onde João diz que esse mundo jaz no maligno. Por que esse mundo jaz no maligno? Porque, lamentavelmente, esse mundo se afastou de Deus. Esse mundo está virando as costas para Deus, inclusive a Europa, considerada racionalista, evidentemente que não por todas as pessoas, mas pela maioria delas. A Europa tem virado as costas para Deus. De modo geral, os europeus não têm reconhecido a Deus. Deus tornou-se irrelevante para eles. Eles vivem alheios a Deus. Que situação triste, que situação lamentável é essa que nós estamos vivendo hoje em nosso mundo. Mas eu quero, antes de abrir a Bíblia e seguir com esse tema, eu quero orar com você, pedindo a Deus que por sua bondade nos ilumine. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, nas tuas mãos. Rogamos a unção do Espírito Santo para entendimento da tua palavra, dessa reflexão espiritual, Senhor. Que tu nos conduzas por tua graça. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que é santo. Amém. Pois bem, estamos vivendo essa triste, essa terrível realidade. Estamos colhendo muitas vezes os frutos daquilo que nós próprios plantamos, quando lamentavelmente nos afastamos de Deus.
Observe um detalhe: quando geralmente ocorre um atentado terrorista, há uma busca tremenda pelos agressores, né, pelos terroristas. E isso é claro, isso é compreensível, isso é natural. Normalmente a cidade ou o país que sofre o atentado entra em alerta máximo, há uma preocupação imediata em capturar os terroristas. Muitas homenagens também próprias, necessárias, são feitas àqueles que morreram, que se tornaram vítimas, que foram feridos. Muitos cartões são preenchidos, muitas flores são levadas. Momentos assim de homenagens, tipo o minuto de silêncio, são feitos em várias partes da cidade e do país e até do mundo. E muitas reportagens, desde de manhã até à noite, reportagens a respeito dos terroristas, da biografia deles, o trabalho da polícia, as motivações dos terroristas. Mas eu fico pensando assim: quem se volta para Deus? Quem, especialmente nesses países desenvolvidos, nessa hora, fala a respeito de Deus? Qual a voz que se levanta e diz que nós devemos clamar a Deus? Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos voltar a Deus, voltar à Bíblia, à palavra do Senhor. Quem se levanta para dizer que há necessidade de arrependimento, de confissão, de busca de perdão de Deus, para que recebamos a bênção do Senhor? Eu fico pensando, será que Deus não está permitindo muitas vezes que essas coisas tristes aconteçam como uma forma de chamar a nossa atenção, chamar a atenção desses países ricos, mas em realidade chamar a atenção de toda a humanidade, porque, como diz João, o mundo inteiro jaz no maligno. Será que Deus não está permitindo essas coisas como forma de chamar a nossa atenção, como uma maneira de nos alertar em relação à maneira como estamos vivendo? Será que Deus não estaria assim, tocando o despertador e dizendo para nós que é hora de acordar, que é hora de nós nos voltarmos para Ele? Mas eu gostaria nessa hora, não necessariamente de refletir com você nessa direção, ainda que eu tenha feito a introdução assim. Eu estou pensando no outro detalhe, que ao tratarmos da questão relativa a atentados terroristas, eu creio que a gente ainda não pensou nesse detalhe em programas anteriores. Eu estou pensando nas motivações que levam jovens a praticarem estes atos tão absurdos, tão insanos, ao ponto de amarrarem bombas no próprio corpo e se detonarem, ao ponto de, quando não agem dessa maneira, praticarem os atentados terroristas ferindo outras pessoas, mas sabendo que eles próprios certamente também serão feridos pelas autoridades policiais daquele país. Quais são as motivações que levam esses jovens a praticarem esses atos tão terríveis? Bom, sabe-se que esses radicais islâmicos, eles têm algumas características. Por exemplo, eles se sentem superiores no que diz respeito à questão religiosa. Eles veem a religião deles como superior a todas as outras e, aliás, a única religião válida e digna de ser seguida. Tanto é que os que não seguem o islamismo são vistos por eles como infiéis. Aqueles que não aderem ao islamismo, na opinião deles, na visão deles, devem ser eliminados, devem ser banidos. Então, eles são motivados por muito orgulho, por muita arrogância religiosa. E esse orgulho alimenta neles um sentimento de intolerância para com os outros. Por isso que os outros são vistos como infiéis. O orgulho associado à intolerância produz inevitavelmente o ódio. E a gente sabe que, de fato, há muito ódio. Mas eu penso que há uma outra motivação. E, por sinal, uma grande motivação por trás de tudo isso. É provável que você saiba que aqueles que recrutam e doutrinam esses jovens, os chamados clérigos radicais, né, do Islã, eles normalmente colocam na cabeça desses jovens de que se eles praticarem esses atos e morrerem como mártires, eles chegarão ao paraíso e mais do que isso. Quando chegarem ao paraíso, eles ganharão como prêmio um harém com virgens, dezenas de virgens.
são mulheres lindas, são mulheres perfeitas. Esses jovens, chamados jihadistas, eles têm essa motivação que é extremamente egoísta, de alcançarem o paraíso, mas não só alcançarem o paraíso, mas receberem como prêmio esse harém com dezenas de virgens. Jovens mulheres que são lindas, que são perfeitas. E os próprios clérigos radicais, eles também são motivados pelo egoísmo, porque quanto mais jovens eles recrutam e doutrinam, quanto maior o exército que eles formam, então mais dinheiro eles recebem. Dinheiro que vem dos reis do petróleo. E, além do dinheiro, eles recebem lá no seu círculo religioso muita notoriedade. Eles ganham muito prestígio porque eles são considerados líderes eficientes que são capazes de formarem um grande exército para lá, para Deus, na visão deles. Então, existe uma motivação muito egoísta. Jovens que estão dispostos a darem a própria vida pelo prazer que um dia vão desfrutar no paraíso. Mas sabe que, agora trazendo aqui para a nossa realidade como cristãos, sabe que nós cristãos também corremos um grande perigo de desejarmos o paraíso, o céu, a vida eterna, mas levados também por uma motivação egoísta, inclusive uma motivação egoísta que nos faz fazer o bem, que nos leva a fazer o bem. Eu não sei se você já ouviu essa frase, a frase de que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase correta, fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Mas tem gente que entende de forma equivocada essa frase e pensa que fora da caridade não há salvação no sentido assim, se eu não fizer caridade, eu não vou alcançar a salvação, eu não vou alcançar o céu, eu não vou alcançar a eternidade. Então, não são poucos os cristãos que até fazem caridade. Por exemplo, eles dão esmolas aos necessitados, mas eles não fazem a caridade por amor ao necessitado. Eles fazem a caridade por amor a si mesmos, porque o necessitado é como se fosse um degrau que eles estão subindo para um dia eles próprios alcançarem o paraíso, alcançarem a eternidade. Enquanto radicais islâmicos, eles matam pessoas inocentes para eles próprios se tornarem mártires, terem direito ao paraíso e às virgens do paraíso, não são poucos os cristãos que também fazem caridade, que ajudam os necessitados, mas como um tipo de obra meritória, imaginando que por fazer alguma coisa boa, alguma coisa correta, estão tendo méritos diante de Deus e um dia alcançarão o paraíso. Eu quero dizer para você que assim como os radicais islâmicos se decepcionarão, porque para eles não terá paraíso, aqueles cristãos que também fazem o bem, mas por razões egoístas, se decepcionarão do mesmo jeito, porque o céu não será lugar para pessoas egoístas. Eu quero convidar então você para a gente abrir aqui a palavra do Senhor. E nós vamos à primeira carta de João, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 9 e 10. João diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe bem as palavras de João. Ele diz que nisto se manifestou o amor, ou a caridade de Deus, no sentido de que, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, o seu Filho único, ao mundo, para vivermos por meio dele. O grande propósito de Deus ter enviado o seu Filho único ao mundo foi para que nós vivamos por meio dele. Nós viveremos, alcançaremos a eternidade, não por meio da nossa caridade, do nosso amor, da nossa bondade, mas da caridade de Deus para conosco.
É verdade que fora da caridade não há salvação, mas não de nossa caridade, e sim da caridade do Senhor para conosco. Nós viveremos por meio dele, nós não viveremos por meio das nossas boas obras, da nossa caridade, do fazer o bem, nós viveremos por meio dele. E no verso seguinte, verso 10, que nós lemos, João diz assim: nisto consiste o amor, ou nisto consiste a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, nisto consiste a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus. Observe que João está aqui ressaltando não o nosso amor, mas sim o amor de Deus. Porque o nosso amor, em realidade, é uma resposta ao amor de Deus. O primeiro amor, o grande amor que está sendo exaltado aqui por João é o amor de Deus para conosco. Por isso que ele diz, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E a grande prova de que Ele nos amou é que Ele nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. O amor que está sendo exaltado aqui, a caridade que está sendo exaltada aqui, é a caridade de Deus para com você e para comigo. E eu ainda compartilho outro texto com você, para que esse assunto fique bem claro. Vamos à segunda carta, vamos à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu leio, a princípio, versos 8 e 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela caridade de Deus, é que nós somos salvos. E Paulo faz questão de ressaltar, olha, mediante a fé, ou seja, o que causa a nossa salvação é a graça de Deus. A fé é o meio através do qual nós nos apropriamos da graça de Deus. E Paulo diz assim, olha, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é fruto da minha competência ou da minha bondade, da minha caridade. A salvação é fruto da competência e da graça, da caridade, da bondade do Senhor para comigo. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é um presente de Deus. E no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando, para que você não fique pensando que porque faz alguma coisa, ainda que seja alguma coisa boa, ainda que seja alguma coisa digna, ainda que seja uma obra nobre, mas não fique pensando que por causa disso você merece a salvação. Isso é dom de Deus, isso é presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas de repente alguém possa estar me assistindo agora e pensando assim, pastor, então você está dizendo que as nossas boas obras não têm valor nenhum? Exatamente isso. Para a salvação, as nossas boas obras não têm valor nenhum. As nossas obras têm seu valor no sentido assim, de que elas testemunham a respeito da salvação que nós estamos vivendo em Cristo. E agora vem o verso 10, Efésios capítulo 2, verso 10. Paulo diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Entenda, as boas obras não têm valor para a salvação, porque nós somos salvos pelas obras de Cristo, é pela caridade de Cristo, é pela intercessão de Cristo, pelo sacrifício de Cristo por nós. É a graça do Senhor que nos salva, não nossas boas obras. No entanto, aqueles que estão salvos em Cristo, eles praticarão sim boas obras, mas como efeito, como resultado, como consequência de estarem salvos em Cristo. As nossas boas obras, elas têm efeito sim, no sentido de revelar a salvação. As nossas boas obras são um testemunho da salvação. E eu posso voltar com você, para a gente concluir, posso voltar aonde estávamos na primeira carta de João. Agora eu leio o capítulo 1, verso 7. João diz assim, se porém andarmos na luz, e a luz aqui é o próprio Senhor, no verso 5 ele diz que Deus é luz. Se nós andarmos na luz, ou seja, se nós estivermos ligados a Deus, então ele diz, como ele na luz está,
mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós estivermos ligados a Deus, então nós estaremos ligados aos nossos semelhantes. Ou nós vamos amar as pessoas, nós vamos praticar a caridade, nós vamos fazer o bem, mas faremos o bem não porque estamos com razões egoístas, com a intenção de usar o necessitado para alcançarmos o céu. Nós faremos o bem porque o amor de Deus estará enchendo o nosso coração, transformando nossa vida. Como resposta de gratidão a Deus por seu amor para conosco e como uma demonstração clara de que esse amor nos encantou e nos transformou, então nós também amamos nossos semelhantes. Se nós estamos na luz, vivemos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você e eu somos purificados, somos perdoados e salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue iluminando e abençoando a sua vida, a mim e a nós todos, para que nós vivamos o verdadeiro cristianismo, para que nós desejemos sim e pela graça do Senhor alcancemos o paraíso, alcancemos o céu, alcancemos a eternidade, porque isso é promessa do Senhor, mas que nós tenhamos motivação correta para praticarmos o bem enquanto aqui estivermos. Que a nossa motivação seja exatamente o amor de Deus em nosso coração, fazendo olhar os nossos semelhantes com os olhos de Deus. Que o Senhor abençoe você, sua família, toda a sua casa. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento sublime, quando refletimos em Tua Palavra. Peço-te, Senhor, que tenhas misericórdia de todos aqueles, sejam cristãos ou muçulmanos, que estão agindo por razões egoístas. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos Tua Palavra, a compreendermos os Teus caminhos. Tira-nos, Senhor, da ignorância e ajuda-nos, Senhor, a termos conhecimento da Palavra da vida que vem do Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Converte o nosso coração, Senhor. Concede-nos razões puras e sinceras para fazermos o bem e que, quando a eternidade começar, estejamos lá, entre aqueles que serão chamados pelo Senhor para a vida eterna. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue por sua graça e bondade nos iluminando, guiando os nossos passos a cada dia e que a paz de Deus esteja em seu coração, lembrando sempre que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Grande abraço, até o próximo, tchau.